E aí, será que tudo que falam a respeito de troncos para aquário, internet afora, é verdade? Será que tudo se aplica? Fique comigo nos próximos minutos e saiba um pouquinho mais a respeito. Roda a vinheta aí. Olá pessoas, Moisés Gama, canal Aquarismo Fácil. No vídeo de hoje estarei falando um pouquinho mais a respeito de troncos para vocês, certo? Antes de eu começar a falar a respeito, eu gostaria de mostrar e compartilhar com vocês algumas fotos de alguns troncos que eu tive ao longo desses anos aí no aquarismo, certo? Eu sou totalmente louco, apaixonado, psicopata por tronco de aquário, adoro, gosto muito e já tive muitos no decorrer desses anos. Então eu aprendi um pouquinho a respeito e o que eu aprendi eu quero estar compartilhando aqui com vocês, certo? Porque existem muitos mitos, verdades e mentiras a respeito desse assunto na internet afora, certo? Então eu vou rodar algumas fotos aí, são todas fotos minhas, fotos de troncos que estiveram comigo em algum momento, para mostrar para vocês aí da onde vem esse pouco conhecimento que eu tenho a respeito de troncos, certo? Pois bem, agora que vocês já viram aí a minha coleçãozinha de troncos, né, troncos que eu já tive ao longo desses anos no aquarismo, eu acho que fica um pouquinho mais claro aí para vocês de onde que vem esse pouco de conhecimento que eu tenho que eu posso estar compartilhando aqui com vocês, certo? Pois bem, vamos falar de troncos então. Uma das primeiras coisas que a gente tem que falar a respeito de troncos, a respeito de madeiras que são utilizadas no aquário, a primeira coisa que a gente tem que enfatizar é que não existem duas madeiras iguais no mundo. De uma mesma árvore, retirando um galho ou retirando uma raiz, eu tenho dois tipos de madeira, duas qualidades de madeira onde a raiz é muito dura. Tem alguns exemplos aqui em cima da mesa. Quero deixar aqui bem claro para vocês. Vocês podem ver aqui que a diferença de cor de uma madeira para outra é muito grande. E todos esses troncos aqui eu já utilizei em um dos meus aquários, certo? E vocês podem reparar que a diferença de cor é enorme. Então, num tronco como esse e num tronco como esse, jamais eu vou poder estar comparando o tratamento que eu faço com um entre outro, certo? Então a gente tem que deixar bem claro que no tronco vai muito mesmo da experimentação, do teste e de você estar realmente colocando em prática algumas coisas. O que se aplica a um tronco, muito dificilmente vai se aplicar exatamente no outro tronco, tá? Então você tem que meter a mão na massa, tem que experimentar mesmo, não tem jeito, certo, moçada? Então vamos falar um pouco assim, tendo em vista que todos os troncos são diferentes um do outro, vamos falar um pouco a respeito dos mitos e verdades a respeito deles, né? Vamos falar primeiro, o tratamento para tronco funciona? O que é o tratamento para tronco? É você coletar um tronco na natureza e ele estar pronto para ir para o seu aquário, certo? Tratamento para tronco funciona? Sim, para todos os troncos? Não. Por quê? Justamente por causa disso. Madeiras são diferentes. Galhos, raízes, troncos, tipos de madeira, tipos de árvore, todos eles são diferentes. Às vezes você pode pegar um tronco de dentro de um banhado, lavar ele com água e simplesmente colocar no seu aquário e ele não vai te dar problema nenhum. Como você pode pegar um outro tronco, descascar, limpar, lavar, ferver, raspar, fazer de tudo um pouco e colocar no seu aquário e ele acabar te dando problema. Então assim, o tratamento ajuda, mas ele não é regra, ele não funciona para todos os troncos, certo? Então fique bem atento quanto a isso, tem muito vídeo, tem muito tutorial, tem muito post aí, tratamento de tronco faz assim, tratamento de tronco faz assim. Cuidado que o que o fulano fez que deu certo para o tronco dele, talvez não dê certo para o seu tronco. Então fique muito atento a isso e é como eu disse, vai dar experimentação, certo? Outro mito ou verdade também do tronco é tronco baixo pH. Todo mundo fala isso, né? Eu quero baixar meu pH, coloca um tronco lá que vai dar certo. Preciso baixar meu pH, o que eu faço? O tronco. Será que é sempre, e será que isso é para todos os troncos? Será que um tronco desse vai baixar o pH tanto quanto um tronco desse?
Quantos quilos de tronco eu coloco para baixar um ponto de pH? Todo mundo fala isso, porém, é muito difícil você mensurar. Eu posso usar uma madeira que simplesmente abaixe muito meu pH, ou posso usar uma madeira que não abaixe nada meu pH. A minha opinião é, pessoal, que se você quiser baixar o pH, use um bom tamponador. Não conte com tronco para fazer isso, porque pode demorar muito tempo, certo? Em teoria, o que baixa pH? Matéria orgânica. Tronco, matéria orgânica. Porém, a gente não sabe se esse tronco tem matéria orgânica suficiente para estar baixando esse pH. Então, tronco baixa pH? Sim. Com eficiência? Não. Quer baixar com eficiência seu pH do seu aquário? Use um bom tamponador. Simples, prático, básico e também não deixa de ser barato. Ok? Outra coisa também que sempre falo, posso colocar qualquer madeira? Na minha opinião, sim. Tá? Mas desde que essa madeira siga algumas regrinhas, digamos assim. É difícil botar regra nesse tipo de coisa, mas ela tem que ter algumas regrinhas, digamos assim. O pessoal fala, não pode madeira cítrica, não pode madeira resinosa, não pode madeira isso, não pode madeira aquilo. Tronco de aquário tem que ser aroeira. Aroeira sim, é um ótimo tronco para aquário, mas não só aroeira. Esse tronco não só de aroeira, a gente pode tá tirando troncos, né? Esse aqui é um tronco de aroeira, certo? Agora, esse e esse já não são. Tá? De que madeira são? Não faço a mínima ideia. Todos eles eu já usei nos meus aquários sem problema algum, certo? Então assim, quando o pessoal pergunta, que madeira eu posso usar no meu aquário? Que tronco eu posso usar no meu aquário? Na minha opinião, você pode usar qualquer uma, desde que, primeiro, ela esteja há muito tempo solta na natureza, digamos assim. Não seja uma madeira verde recém-cortada ontem. Ela tem que estar há muito tempo tomando sol e chuva, vento frio e resistindo bem aquilo. Tá? Primeiro de tudo, para que o tronco esteja bom, na minha opinião, para ser usado no aquário. Ela tem que estar muito tempo seca. Né? Não pode ser uma madeira que você cortou ontem e vai querer colocar no aquário. Segundo, que ela tem que ser dura. Tá? Ela tem que ser uma madeira que você pegue nela, você bata, ó, você sinta que ela é uma madeira dura. Ela não pode ser uma madeira mole, tá? Porque uma madeira mole ela vai apodrecer com facilidade dentro d'água, ok? Terceira coisa, na minha opinião, é que ela tem que ser pesada. Você vai pegar uma madeira, você vai sentir que ela é pesada. Não é qualquer madeirinha não. Quanto mais pesada, mais densa ela é e melhor ela é para estar dentro do seu aquário, certo? A terceira coisa é que ela não pode a quarta coisa é que ela não pode esfarelar, certo? Você tem que ser uma madeira que você pegue, você consiga raspar ela com a unha, ela não solte nada da sua mão, porque se ela esfarelar, ela também tende a apodrecer muito rápido dentro da água, ok? Outra coisa também é que ela não pode soltar tanino ou qualquer outro tipo de coisa, casca ou qualquer outro tipo de coisa, né? Se ela começar a soltar esse tipo de coisa dentro do aquário, vai sujar a tua água e não vai ficar muito legal, né? Então não vale muito a pena assim. Então assim, ó, baseado nessas regrinhas, eu acho que qualquer madeira pode estar dentro do seu aquário. Independente de ser cítrica, de ser resinosa, claro que ela não pode estar soltando resina, como eu falei, né? Mas ela serve sim para estar dentro do seu aquário, ok? O tanino faz mal? O tanino é aquela substância que o tronco solta que deixa a água um tom meio avermelhada, meio escura, né? O tanino faz mal? Para a grande maioria, não sei se talvez na totalidade dos peixes, não, o tanino não faz mal. Para vocês terem ideia, disco, por exemplo, neon cardinal, eles adoram tanino, eles se sentem mais à vontade naquela água escura, né? E, inclusive tem alguns peixes que só se reproduzem em água com tanino, para vocês terem ideia. Agora eu já não saberia informar vocês, isso sinceramente, se o tanino faria tão bem para algum peixe que nunca esteve no tanino. Por exemplo, talvez alguns africanos, né? Então eu não saberia te dizer exatamente se faz bem ou não, mas eu acho que mal não vai fazer. O tanino ele só faz mal pra gente, né? A gente não gosta de olhar para aquele aquário com aquela água aparentemente suja, mas tem peixes que adoram. Então não se preocupe quando o seu tronco soltar alguma coisa no seu aquário que turve a água. Não vai fazer mal para o seu peixe, tá? Não se preocupe, eu vou tirar para o meu peixe morrer. Não se preocupe a respeito disso, ok? Outra coisa também que o pessoal fala muito, me pergunta muito, eu cortei uma árvore na minha casa hoje, quando que eu vou poder colocar ela no meu aquário e o que eu tenho que fazer? Olha, o que você tem que fazer é ter muita paciência, tá? Pega esse galho, pega essa raiz, pega esse tronco, corte, limpe ele muito bem, esqueça dele.
Jogue ele em cima do telhado da tua casa. Se você tiver um rio, um mangue, um açude, um lago, qualquer coisa, jogue ele lá dentro desse lago e esqueça dele. Tá? Vai daqui 6 meses, daqui 1 ano, tá? Retire esse tronco, faça uma limpeza novamente, tá? Veja se ele já afunda, veja se ele não está soltando nada, para depois usar no seu aquário, certo? Não, até onde eu saiba, não existe nenhum tratamento eficiente que eu possa cortar uma árvore hoje e amanhã colocá-lo no meu aquário. Com rapidez não dá. Então tem que ter essa paciência, sim, certo? Outra coisa. Tronco que boia, ele vai afundar? Pode demorar 1 ano ou pode demorar 2 dias. Ou pode nunca afundar também. Tudo vai da experimentação, certo? Não tem muita regra a respeito disso. Uma madeira dessa pode afundar hoje e essa daqui pode demorar 1 ano. Tudo vai da experimentação, certo? Não tem jeito, ok? E se o tronco boia, o que eu faço? Uma das primeiras coisas uma das melhores coisas que você tem que fazer é amarrar esse tronco em uma base, mais ou menos como ele está aqui. Eu fiz uma basezinha de fatias de vidro, né? Amarrei com uma cinta plástica e o cascalho esconde todas essas fatiazinhas de vidro, né? E esse tronco vai ficar na posição que eu quiser. Isso aqui serve inclusive para você ajeitar o tronco numa posição que você queira. Por exemplo, esse tronco aqui que daria até um bonsai, né, dentro do aquário. Se eu quiser ajeitar ele certinho para ele ficar de pé, né, eu posso colocar ele sim em uma base de vidro ou de pedra e tá amarrando ele para que ele fique na posição. O cascalho tampa aquilo ali e eu vou ter o tronco na posição que eu desejo, certo? Pois bem, isso que eu tinha para falar a respeito de troncos para vocês. Para estar finalizando, eu queria só dizer para vocês que pensem muito bem antes de coletar um tronco na natureza, certo? Eu já tive muitos troncos, tá? Mas jamais quando eu ia coletar, quando eu ia buscar, quando eu ia comprar de pessoas que me revendiam, eu sempre pensava muito bem se esse tronco realmente teria um fim ou não. Jamais colete um tronco porque você achou ele mais ou menos, sendo que você não vai efetivamente colocar num aquário seu. Tá? Não colete um tronco para ficar jogado num canto da sua casa. Aquele tronco que você está retirando, seja de um lago, seja de um rio, seja mesmo de uma floresta, com certeza ele é um pequeno elo de um ecossistema. Você tirando esse tronco de lá, você está quebrando esse elo. Podia ser uma casinha para formiga, podia ser uma casa para larva, ou poderia ser até um tronco onde um casal de peixes viriam desovar, no caso dele estar submerso já. Certo? Então pense muito bem antes de você estar fazendo essa coleta, porque você está quebrando um pequeno elo de um ecossistema. Só colete se você realmente for usar aquele tronco. Certo, moçada? É isso que eu tinha para passar para vocês a respeito de tronco. Espero que tenha aberto um pouquinho mais a cabeça de vocês a respeito desse tema, que é um tema que muito se fala, mas muito do que se fala não se aplica, certo? Vou ficando por aqui. Moisés Gama, canal Aquarismo Fácil, e um grande abraço a todos vocês.